Bom dia, segundo ano. Eu tentei fazer aqui os exercícios na lousa, só que os exercícios do ensino médio, como vocês sabem, né? Lá na lousa do colégio já não tinha muito espaço, imagina na lousinha aqui em casa que eu estou improvisando. Então eu resolvi fazer aqui com vocês pela apostila mesmo e se tiver dúvida aí alguém pode perguntar que a gente tá aí para ajudar. Bom, dando continuidade então na aula 27 e 28 da módulo 2, cardinalidade do produto cartesiano, do princípio multiplicativo e de contagem, que é revisão, certo? Revisão. Nós vimos já no 9º ano e um pouquinho no 1º ano do ensino médio. Diagrama de árvore aqui, ó, esse exemplo aqui é do diagrama de árvore que nós já estudamos. E ele coloca a partir dos conjuntos, né, o número de elementos, esse n aqui, ó, n de a por b, que ele está falando, é o número de elementos de a vezes o número de elementos de b, certo? Aí ele dá para conjuntos finitos, quando a ocorre de n formas e b ocorre de m formas, tudo bem? Então a e b ocorre de n vezes m, que é o princípio, esse pm aqui é o princípio multiplicativo. Olha o exercício 1. Ele coloca assim, ó, sendo A o 0, 1, 2, 3 até o 9, certo? O B é 0, 2, 4, 6 até o 20. Quantos elementos tem? Aí ele coloca as situações A por B, A por A e assim. Vamos ver, ó. A por B, quantos elementos tem no conjunto A? Do 0 até o 9 eu tenho 10 números, certo? E do 0 até o 20 eu tenho 11 números. Então n de A por B, na verdade, pelo princípio multiplicativo, vai ser 10 vezes 11, que será igual a 110. Então, o que eu estou encontrando aqui? Ó? Quantos elementos tem? Então, se eu fizer todas as permutações aí, do princípio multiplicativo, na verdade, eu vou achar 110 elementos. Fazendo aquele... Lembra dos diagramas de Venn, que nós também já estudamos, colocando, por exemplo, aqui, ó, e fazendo as relações? Eu teria, no caso, 110 de A por B. A por A, ou seja, A por ele mesmo e por ele mesmo novamente. Que vai dar quanto? Que vai dar, já que A tem 10 elementos, 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Tudo bem? N de B ao quadrado. Lembrando que N de B ao quadrado é N de B vezes B, que é igual a 11 vezes 11, que vai ser igual a 121 elementos. A elevado a N vezes B elevado a M. Como aí ele não está determinando o N e o M, eu sei que o A são 10 elementos e o B são 11. Então fica 10 elevado a N vezes 11 elevado a M. Não dá para definir, certo? Então vamos dar continuidade. Ó. O exercício 2. Ele diz o seguinte. Ó, suponha que no início de um jogo você tenha R$500. A cada jogada, se você vencer, ganha 50. E se perder, pagará 40. Ao final de 3 jogadas, quais serão as possíveis quantidades de dinheiro que poderão lhe restar? Então aqui eu coloquei, ó, inicialmente é o dinheiro que ele tem, que ele falou no enunciado que era quanto? Que era de R$500, certo? Então a situação que está para cima é quando ganha, para baixo é quando perde. Então se ele tem 500, se ganha, ele vai para 550. Se perde, 460, certo? Ganhou 50, 550, perdeu 40, 460. Aí aqui, ó, são duas novas possibilidades. Então aqui é a primeira jogada. Após a primeira jogada aqui, essas eram as possibilidades que ele teria. Agora, na segunda jogada, de 550, ele pode ir para 600 se ganhar. De 550, ele perde 40 e volta para 510. De 460, que é a situação que ele havia perdido, ele pode ir para 510 ou voltar para 420, certo? Então aqui, ó, é quando estiver na segunda rodada do jogo. Agora da segunda rodada vamos para a terceira. Aqui quando ele havia ganho 600, ele pode ir para 650, porém se ele perder, de 600 ele vai para 560. De 510, ele pode ir para 560 também se ganhar, porém se perder, 470. A terceira situação é quando ele tinha 420. 420, se ele ganhar, 470. Se perder, 380.
Então, como no enunciado ele colocou ao final de 3 jogadas, ó, aqui é a primeira, aqui é a segunda, a terceira, essas são as 4 situações que podem ocorrer, de os resultados possíveis serem 380, 470, 560 ou 650, certo? Bom, aí o exercício 3 e 4, vocês vão fazer, que é uma continuidade dessa explicação, né? É parecido o exercício, vocês vão fazer aí. Aí eu vim aqui para o exercício 5, ó. Considere o alfabeto de 26 letras e os algarismos do sistema de numeração decimal. Lembrando, sistema de numeração decimal, né? Os números aí que nós temos. Bom, aí na área ele fala assim, ó. Quantos números de 4 algarismos distintos, ó, importantíssima essa palavra, podem ser obtidos? 4 algarismos, né? Então eu fiz um esquema aqui representando unidade, dezena, centena e milhar. Eu coloquei aqui, pessoal, ó, por onde você vai começar a fazer, estudar os valores, né? Ao invés de só colocar a resposta, os valores aqui. Por exemplo, quando ele fala 4 algarismos distintos, eu vou começar pelos algarismos, responder pelos algarismos das milhares. Por quê? Porque aqui eu já tenho uma objeção. Qual é o número que eu não posso colocar nos algarismos das milhares? O 0, né? Então eu estou excluindo o 0 aqui. Por isso que eu coloquei o 1 aqui, ó, representando o primeiro. O primeiro caso que eu estou estudando é a casa das milhares. Então, como eu estou excluindo o 0, eu tenho 10 algarismos no nosso sistema de numeração, então passam a ser 9, certo? Então a primeira situação foi a casa das milhares. Aí da casa das milhares eu vou estudar a casa das unidades. Agora sim eu volto para cá. A casa das unidades eu não tenho nenhuma objeção, certo? Eu posso ter os 10 algarismos aqui na casa das unidades. Mas por que eu não coloquei 10, eu coloquei 9? Porque eu já havia estudado uma situação aqui na casa das milhares. Então por isso que ficou 9, certo? Aí se aqui foram 9, na casa das dezenas passam a ser 8 e das centenas passam a ser 7. Aí esses valores aqui, ó, são os valores que me importam para utilizar o princípio multiplicativo. Então 9 vezes 7 vezes 8 vezes 9, que dá 4.536 números de 4 algarismos distintos. Tudo bem? E o exercício B, eu coloquei aqui, ó, as situações. Ele fala quantas placas de automóveis podem ser fabricadas considerando que são formadas por 3 letras e 4 algarismos, e que tais caracteres podem ser repetidos. Nesse caso aqui, podem todos ser repetidos, né? E como ele está falando da placa do automóvel, ó, são 3 letras e 4 algarismos. Aí não tem a mesma situação do exercício anterior, porque ele não está falando que é um número com 4 algarismos. Aqui são 4 algarismos distintos em sequência. O primeiro pode ser o 0? Pode, não tem problema nenhum. Como no segundo, como no terceiro, como no quarto. Então, como pode repetir, ó, as 4 situações são 10 números. E as 3 situações para as letras são as 26 letras, tudo bem? Já que podem se repetir. Então, fazendo essa multiplicação, você vai obter o resultado do exercício B, certo? Aí vocês vão continuar fazendo o 6º, 7º e 8º, e logo mais eu dou continuidade aí na apostila.